Sempre que há um vácuo, alguém preenche. Então, se o Estado deixar um vácuo, alguém vai preencher. Em muitos casos, não é um problema de São Paulo, não é um problema de Bragança, é um problema que tem no país inteiro, de falta de investimento nesses jovens, né? Eu precisava ter certeza dos locais, dos principais locais que demandavam um olhar especial, urgente, um maior esforço para aqueles locais. Foi então que em 2016 iniciou-se o mapeamento. O mapeamento é um raio-x de todo o envolvimento do adolescente com o tráfico de drogas no município. Então lá a gente descobriu o bairro onde tem a maior incidência, a rua onde tem a maior incidência, a idade dos adolescentes, aonde eles moram, de onde eles provêm também, as drogas que eram vendidas. Diante desse raio-x, de um diagnóstico, de uma informação matemática até, né? Tínhamos uma informação de que naquele local, por números, era urgente a intervenção do poder público como um todo, né? Não é fácil, assim, para o terceiro setor, não é fácil abrir nenhuma porta, principalmente se for para discutir junto ao Poder Executivo. Você não tem esse acesso. Quando você tem no meio o Ministério Público, você tem o promotor no meio, é tudo muito mais fácil, né? A partir do diagnóstico, nós partimos para um segundo momento, que foi chamar todos os órgãos estatais e não estatais que atendem os adolescentes, o Executivo, o Legislativo, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, as entidades do terceiro setor que trabalham com o jovem, e expor essa problemática e reunindo todos esses agentes, esses atores, voltar os esforços para o atendimento desses adolescentes. Eu moro no bairro X, eu tenho um equipamento X. Por que esse equipamento não pode funcionar? A gente tem grandes ginásios dentro do município. E aí os meninos querem entrar nesse ginásio para jogar bola, jogar vôlei. Não, não pode. Mas ele pode fumar maconha ao redor do ginásio. Então, se eu não posso jogar bola, eu vou fumar maconha, que é a única coisa que tem ali, né? Então, eu acho que teria que substituir algumas coisas, né? Como que a gente pode substituir essa droga? Um dos grandes problemas hoje em dia dos bairros mais carentes em todo o Brasil é esse. É a ausência de oportunidade para esses adolescentes nos seus bairros. Atividades que eles se interessem, atividades voltadas principalmente ao esporte, à cultura, ao lazer, à dança, à música. Tirar esses adolescentes da oportunidade de serem cooptados pelo narcotráfico e colocá-los em um ambiente sadio, no ambiente do esporte. A gente tem muito talento escondido no meio desses adolescentes, né? Você tem dentro do Casa Bragança moleques que eles compõem música como ninguém. Entendeu? Eles se adequam a alguns instrumentos que eles nunca viram na vida. O que nós vemos desses adolescentes é que quando eles se engajam em qualquer atividade, seja no esporte, seja na dança, seja com grafite, seja com a música, ele dificilmente vai ser levado, vai ser desviado para um caminho ilícito. Eu acho que não dá para falar de política pública sem falar do terceiro setor, não dá para falar de terceiro setor sem falar do Ministério Público, do Dr. Ricardo, não dá para falar de medida socioeducativa sem ter ele junto, né? E aí eu vou tornar a repetir e dizer para você assim que, vamos dizer que ele é o esteio dos dois pesos, assim, ele é o meio da balança, né? E não é uma pessoa, são muitas pessoas por trás disso, né? Recentemente foi realizada uma pesquisa por um outro projeto que existe na cidade, que se chama Papo Sério, onde foram ouvidos 2.341 jovens. E foi consultado a eles o que eles esperavam do poder público como atividade complementar ao turno. Então, eu acho que o vácuo hoje, do momento que tem que ser preenchido, é o esporte, cultura. Mas assim, o que eles querem fazer, por isso a pesquisa e por isso todo esse levantamento, né?
Não adianta levar no bairro de maior índice de tráfico uma coisa que eles não vão fazer. Nós tivemos bastante surpresa também com bairros que não imaginávamos que teria tanta expressão, e após a compilação dos dados e as estatísticas, nós notamos ali que bairros que seriam sem o mapeamento, não seria prioridade de atuação, eles se revelaram ali, demonstraram urgência de atendimento, acenderam um alerta vermelho. O menino que mora no bairro X, ele não vende droga no bairro X, ele vende droga no bairro Y, porque ninguém conhece ele. E ele vai mudando de bairro. O projeto ele é contínuo, porque às vezes os locais se alteram. Às vezes a gente está voltado para um bairro, para uma localidade, e depois de 1 ou 2 anos mudou. Então a ideia é que nós acompanhemos essa migração do envolvimento dos adolescentes e vamos tentando, bairro a bairro, implementar os serviços e tentar evitar que eles fiquem disponíveis. O vínculo maior entre o Ministério Público, Casa Bragança, o Papo Sério e os outros projetos é que o promotor saiu de trás da cadeira. Em Bragança são cerca de 60 adolescentes ouvidos por mês. Eu faço questão de ouvi-los pessoalmente. Eu ouço todos, converso com eles, quero entender por que eles se envolveram com o tráfico, o que falta a eles, o que motivou esse envolvimento, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir propor algo efetivo. Se tem aí coisas que funcionam e se hoje Bragança tem um avanço na área de criança e adolescente, foi porque alguém abraçou a ideia, né? E aí foi o Dr. Ricardo, não tem outra pessoa. Eu estou muito curioso para saber o que as artistas pensaram e traduziram na obra delas. Eu não tenho a menor ideia do que eu posso saber, mas eu estou bem curioso para conhecer e interpretar, tentar ali compreender qual foi a ideia que motivou a intervenção delas. A minha expectativa, assim, eu tenho certeza que vai ser um retrato do que tem dentro e do que tem fora, né? Do que a gente vive o dia a dia, que é diferente, são situações diferentes. Nossa primeira reação com o convite do Ministério Público foi desafiadora, porque como a gente conseguiria falar de jovens, sendo que jovens não costumam estar próximos das técnicas têxteis, e falar sobre questões penais, sobre possível violência, que é justamente o oposto do que as pessoas veem com o nosso trabalho, que é um trabalho tido como afetivo, como próximo, mas a gente reconheceu que na vontade do Ministério Público, do Ricardo, era de mudar esse olhar e não ver o jovem mais o infrator, e sim ver ele como cidadão antes de qualquer coisa. O nosso ponto de partida e ponto até para falar sobre técnicas têxteis foi entender o que é o adolescente como uma fase de passagem da vida. E aí a gente começou a pensar o que era o adolescente na cidade, que lugares eles ocupavam, porque era isso que o mapeamento estava dizendo. O que nos remeteu a muitas imagens já registradas na nossa mente. Por exemplo, o corredor, aquele lugar do armário, o shopping, que na verdade são lugares de passagem, que não são lugares, então o adolescente está à deriva o tempo inteiro. E aí nasceu a palavra travessia na nossa obra e na nossa interpretação. Eu acho que elas talvez pensaram na travessa, que se remete ao mapeamento, um logradouro público. Atravessar mesmo, atravessar pela dor, atravessar por
várias barreiras, né? E aí você tem um molde desse e você consegue chegar do outro lado, né? E aí do outro lado tem gente que acredita. Então a gente entendeu como que o adolescente ele era cooptado pelo tráfico e aí veio a vontade da palavra atravessador, né? Porque ele é colocado como linha de frente e ele está oferecendo como uma travessa as dores, né? Que a princípio são levadas como alegria, mas que na verdade elas podem trazer consequências bem penosas. Dor, a situação que os adolescentes vivem, né? Quando eles derivam para o caminho errado, isso com certeza no futuro leva a dor a eles. Quando eles acabam no extremo, eles com certeza a dor leva à compreensão de que o ato ilícito não valeu a pena. A escolha dos materiais e a forma de fazer foi super importante para a construção da narrativa, que era a grade, que você tem os dois lados, então os dois lados da mesma moeda, as duas partes da história, o dentro e o fora. E a gente queria falar sobre avessos também, de você poder observar a vida do outro pelo avesso, né, de você se colocar nesse lugar de observação da vida do outro e não só encarar o que as pessoas te mostram, aquela primeira visão, o primeiro impacto, né? Porque às vezes a gente tem tantas coisas escondidas numa história, emaranhadas numa história, que a gente precisa realmente puxar o primeiro fio para conseguir desenhar diferente, costurar outros destinos. Essa ideia delas de ter uma visão do outro lado da obra é bem legal. E atravessa com o logradouro, a dor, com a situação do jovem e a superação, quando a gente vê todas as palavras juntas, ficou muito legal. Parabéns para as artistas, foi uma bela ideia e o trabalho delas é muito bonito. A nossa ideia é atravessar, mas fomos atravessadas no momento de fazer e pensar sobre qual era o trabalho do Ministério Público, que nos parecia algo tão afastado da realidade. Eu acho que a gente só quer que esses adolescentes não passem por muita coisa que a gente já viu muitos outros adolescentes passarem. Então eu acho que a gente faz a diferença, né? Cada um no seu lugar. Muito importante o projeto Retratos da Cidadania, que demonstra ações que são desenvolvidas pelas diversas comarcas do Estado e mostram também à sociedade essa outra face do Ministério Público, que é uma face constitucional, é uma face do Ministério Público garantidor de direitos.